a partir de São Paulo, mas com a gente em todo o Brasil. Vamos passar a palavra de imediato ao Rogério de Souza, que é do Instituto Federal de São Paulo, para suas considerações sobre a portaria e, inclusive, sobre essa questão da divisão do Instituto, que tem levado a um debate importante, porque não está acompanhada de orçamento devido e condições adequadas, e não se trata, portanto, de uma expansão, se trata de uma fragmentação daqueles recursos que estão hoje colocados e, portanto, acho que vale a pena a gente ouvir todos os lados, mas aqui, sobretudo, o Rogério, agora representando os servidores públicos. Bom dia a todos, a todas e a todes. Gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade, especialmente às deputadas Rosa Neide e Maria do Rosário, por construir esse espaço, por possibilitar que a gente nacionalize essa discussão sobre a 983, a portaria e também a defesa dos institutos federais, né? Gostaria também de agradecer a presença dos deputados e deputadas que estão aqui, os demais deputados e deputadas, e também aqueles que já passaram por essa audiência pública que nós estamos realizando, e agradecer também, tá, aos nossos colegas da bancada aqui, aos nossos colegas que estão trazendo algumas ideias sobre os institutos federais e a defesa da educação pública e de qualidade e do serviço público. É sobre isso que a gente está discutindo no contexto da PEC 32 da reforma administrativa. Vou começar falando sobre o reordenamento, até porque dos 11 institutos envolvidos, São Paulo foi o único, pelo que chegou para a gente, que manifestou, na verdade, o reitor manifestou-se favorável ao reordenamento do Instituto Federal de São Paulo, que é um instituto grande, como já foi colocado aqui. Essa discussão em São Paulo não é recente, tá? E agora causou uma certa indignação em muitos servidores, servidoras e estudantes, é que o tempo foi extremamente curto para debater um assunto que é estrutural. A gente está falando do fatiamento de institutos federais, porque não dá para falar em criação de novos institutos federais, porque o que o governo está propondo, na verdade, é só dividir reitorias que existem sem criar necessariamente novas vagas, novos campi, e o orçamento não está nítido para ninguém, né? E o governo federal está falando que esse fatiamento irá possibilitar a criação de novos cotes de vagas, mas nós temos, como a deputada Rosa Neide colocou aqui, o exemplo de a única universidade federal que foi inaugurada pelo governo Bolsonaro, que é a Universidade Federal do Norte de Tocantins, sofre com orçamento curto e também a não realização de concursos públicos. Então, o que garante, de fato, que esse governo irá, no caso dos institutos federais, no caso das novas 10 reitorias, criar novos cargos e, mais do que isso, estabelecer novo orçamento. E aí, como o deputado Paulo Teixeira falou, o governo vem de maneira sistemática cortando o orçamento dos institutos federais. No que diz respeito ao último orçamento, em relação a 2020, nós tivemos um corte de mais de 18%. Então, soa estranho para o Sinasef de São Paulo e para parte da comunidade que um governo que maltrata tanto os institutos federais, como a Carla colocou aqui, o Adelso também, a gente não pode olhar só dentro da floresta, ver só a 983, a gente precisa se afastar e ver todos os ataques que nós estamos sofrendo. Nós temos, desde que esse governo assumiu, um estrangulamento forte do orçamento e, ao mesmo tempo, a tentativa de colocar dentro dos institutos federais e universidades a lógica da iniciativa privada por um programa como o Futures. Nós temos a tentativa de mudar a maneira como nós escolhemos nossos gestores. A Carla colocou aqui a medida provisória 914, divulgada no dia 24 de dezembro de 2019. E como essa MP caducou, logo depois o governo federal vai tentar reeditar essa mesma MP, a 979, que nós conseguimos barrar por conta de que ela tinha o mesmo teor da MP anterior. E agora o governo está com um PL. E eu falo governo porque o deputado que apresentou é da linha de frente do bolsonarismo, que é o PL 1453. Nós também tivemos uma mudança na lei, nas diretrizes do ensino médio.
E a nova resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, que é deste ano, enfraquece a oferta do ensino médio integrado. Nós temos uma instrução normativa que obriga todos os servidores, tanto os técnico-administrativos como os professores e professoras no regime EBTT, eles vão ter que registrar ponto, 4 vezes ao dia, entrada, saída para o almoço, retorno para o almoço e volta para casa. Ou seja, parece que esse governo tem uma visão preconceituosa em relação à experiência exitosa que nós desenvolvemos na rede de educação profissional e tecnológica. Nessa rede que todo mundo aqui elogiou, com destaque para os nossos deputados, nós tivemos aqui o deputado Hélder Salomão, o deputado João Carlos e também o deputado Paulo Teixeira, destacando os números fantásticos. É uma rede que é orgulho para o povo brasileiro. Os nossos números rivalizam com países que se destacam no quadro da educação mundial. Se nós separássemos só os dados dos institutos federais, possivelmente nós estaríamos entre os primeiros países da OCDE. Então, é uma rede exitosa, é uma rede com números inquestionáveis. E essa rede corre o risco de desaparecer. E quando nós olhamos para esse governo, são tantas ações sistemáticas que a gente tem que concluir que é orquestrado. Esse governo parece que quer destruir a experiência consolidada em 2007 e 2008 por meio da Lei 11.892. Tá? Uma instituição que hoje ela tem mais de 670 unidades, espalhada no Brasil inteiro. É uma instituição que apresenta 3 inovações fantásticas: institucional, organizacional e político-pedagógica. Nós não estamos só em grandes cidades. Nós estamos em cidades com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, cidades que não imaginavam ter uma estrutura de uma instituição federal de ensino. Cidades pequenas que recebem 70 professores e professoras, muitos desses colegas com mestrado, com doutorado, com vasta experiência, 45 servidores, uma estrutura física com laboratórios. Mas o que essa estrutura difere das outras escolas? Essa estrutura difere das outras escolas é porque no Instituto Federal, além dessa característica de interiorizar o ensino federal, nós temos também, no mesmo espaço físico, a oferta não só de ensino técnico de nível médio, como o governo federal parece que pretende que os institutos federais se tornem, mas nós temos também um ensino superior. Como a Carla trouxe aqui muito bem, nós temos a questão da verticalidade. Então, em uma cidade pequena, você tem a possibilidade de ingressar com 13, 14 anos e sair como mestre, sair como doutor. E essa ideia é extremamente moderna, porque você compartilha espaço e também otimiza recursos. Para se aprovar um ensino superior no país, nós precisamos de laboratórios, nós precisamos de bibliotecas, e, infelizmente, para a educação básica não é assim. E como no Instituto Federal nós temos a verticalidade, mais do que isso, nós temos na mesma instituição oferta de mais de um nível de ensino, o que acontece nessa instituição? Essa instituição, ela oferece no mesmo espaço, para o aluno do nível técnico, a possibilidade de fazer aula em laboratório, de desenvolver projeto de extensão. E nos institutos federais, o processo de ensino-aprendizagem não se resume à sala de aula. Ele acontece em qualquer canto da instituição. Então, nós temos projetos de extensão, nós temos projetos de ensino, nós temos projetos de pesquisa. Só que, para isso, nós precisamos ter um corpo docente que tenha espaço para fazer isso. A gente discute muito de ensino de excelência, e mais especificamente que o ensino médio tem que ser de excelência. Inclusive, que ele tem que possibilitar escolha para os alunos. Nós temos essa experiência na Rede Federal de Educação Profissional. Essa é a experiência. Os nossos alunos, eles ficam um tempo grande na sala de aula, mas como os nossos professores e professoras têm uma carga horária diminuta, semelhante das universidades federais, esses professores e professoras oferecem várias possibilidades para os nossos estudantes. E aí esses estudantes não vão desenvolver só a dimensão técnica ou a dimensão acadêmica, eles vão desenvolver outras características que eles possuem. Então, nós temos na nossa instituição vários projetos de cultura, nós temos os coletivos, mas para isso nós precisamos de uma carga horária que permita viabilizar isso.
E a 983, como foi colocado aqui muito bem, ela é ilegal, ela contradiz o artigo 207 da Constituição, o artigo 57 da LDB, a nossa lei de criação, a 11.892, a lei de carreira de 2012, a 12.772, ou seja, contradiz e passa por cima de várias leis maiores. Mas aí, pegando algo que o deputado Helder Salomão falou, umas características desse governo, e aí a gente tem que lembrar a fala do Rico Salles, tá? É passar boiada. E essa boiada não é só no meio ambiente, na educação, e isso vem acontecendo. Esse governo vem destruindo as conquistas que nós tivemos nos últimos anos na educação por meio de instrução normativa, por meio de portarias e por meio de decretos. Então, a gente tem que realizar mais atividades como esta para combater tudo isso. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com esse reordenamento. Infelizmente, o Estado de São Paulo se manifestou favorável ao reordenamento ou ao fatiamento dos institutos federais. Qual que é o nosso grande receio? Do Sinasef São Paulo, e dá para falar também do Sinasef Nacional. Se uma só instituição aceitar o reordenamento, isso pode ser justificativa para modificar a nossa certidão de nascimento. E não dá para acreditar que um governo que maltrata tanto a nossa instituição, que combate tanto a nossa instituição, agora irá cumprir aquilo que verbalmente falou. Como foi colocado aqui, e no dia 7 de setembro ficou bem nítido para a gente. Esse governo não tem compromisso com a democracia. Esse governo não tem compromisso com a educação de qualidade. Esse governo tem compromisso com o regime autoritário. E, para isso, precisa intervir em todas as instituições de qualidade e instituições críticas, entre elas os institutos federais. Queria agradecer muito a oportunidade e apelar para os deputados e deputadas para cancelarem, para revogarem essa 983. Se hoje a gente se orgulha muito de uma instituição chamada Instituto Federal, se essa pedra não for tirada do caminho, daqui a alguns anos, possivelmente, nós vamos estar aqui nos unindo para refletir o seguinte: uma experiência exitosa no seu início que foi, infelizmente, descaracterizada e morta. A gente precisa de mais institutos federais no país e não de uma lei retrógrada como essa. Muito obrigado, deputada. Obrigada, professor Rogério, pelas suas considerações. Um abraço a todos os colegas, educadores e educadoras dos institutos, que o senhor também representa.